Pai do Senhor, meus amados, hoje eu gostaria de meditar com vocês acerca do Salmo 68. E é interessante que nesse Salmo, Deus ele descreve dois tipos de pessoas, pessoas más e pessoas boas. Pessoas que Deus considera como amigas e outras como suas inimigas. Diz o seguinte: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. É interessante a gente pensar que existem pessoas no mundo que odeiam a Deus, que rejeitam o Senhor, rejeitam a sua palavra. Que triste saber que aquele que enviou o seu próprio Filho para morrer em favor dos nossos pecados, ele tem inimigos. Continuando na mensagem, diz o seguinte: ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Olha o que Deus faz com aquele que se opõe à sua palavra, aos seus estatutos. Deus simplesmente envia o seu castigo, a sua ira. Continuando. Mas os bons, aqui nós vemos já outra classe de pessoas, as quais Deus cita como sendo seus amigos. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Notem o perfil desse tipo de pessoa, que são consideradas como amigas de Deus. São pessoas felizes, que andam na sua presença, que vivem alegres, mesmo diante de adversidades, de lutas, contendas que se levantam sobre a sua vida. Então é muito triste saber que existem pessoas que declaradamente são inimigas do Senhor. Eu fico admirado de saber que existe esse tipo de pessoa, porque desde criança eu fui educado pelos meus pais que nós devemos amar a Deus, que nós devemos respeitar o Senhor como nosso Pai, como nosso Mestre. Essa foi a educação que eu recebi dos meus pais. E aqui, no livro de Romanos, capítulo 1, aliás, na epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Olha o que Deus fala para aqueles que são seus inimigos, para aqueles que são contra a sua palavra, que trabalham contra o Evangelho, que trabalham para que a palavra de Deus venha a ser retirada das igrejas, para aqueles que trabalham para que as igrejas venham a ser fechadas, para que as pessoas não venham a ter conhecimento da sabedoria de Deus. Porque uma vez essa palavra, ela sendo ensinada, instruída para as pessoas, com certeza nós teremos uma classe de pessoas equilibradas, educadas, ou seja, pessoas com outro comportamento. E isso incomoda a muitos.
principalmente esses que se declaram inimigos de Deus. E aqui, nessa carta de Paulo aos Romanos, versículo 18 diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Nós fomos ensinados que Deus não castiga, que Deus não se ira, mas isso é um grande engano, porque aqui é uma prova de que Deus ele se ira e envia o seu juízo para todo aquele que se opõe à sua palavra. A Bíblia é o nosso manual de fé, é o manual de conduta do cristão. Então, a esse inimigo, a esse declarado inimigo de Deus, do Senhor Jesus, certamente ele vai receber o juízo de Deus, ou mais cedo ou mais tarde, ele cruzará os caminhos do Senhor. Repetindo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Homens que sabem, que detêm a verdade, que detêm conhecimento, capazes de transformar o mundo, de mudar o comportamento das pessoas para a melhor, e não o fazem. São pessoas que escondem essa verdade. São pessoas que negligenciam o ensinamento da palavra de Deus. Porque, como eu já disse, a palavra de Deus é um manual de conduta. Ela transforma, ela muda. Se a pessoa vivia triste, abatida, ela vai receber força, ânimo, coragem para lutar, para vencer, sabedoria, estratégias para ter sucesso na vida. Isso é fato. Basta a pessoa crer que Deus existe e começar a ler a palavra, se instruir acerca dos seus mandamentos. E aqui no versículo 23, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz o seguinte: olha o que os homens fizeram e ainda estão fazendo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, os homens criaram figuras para que possam tê-las como seus deuses. E aqui ele fala: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, figuras corruptas, figuras de aves, de quadrúpedes e de répteis, com a finalidade de terem como seus deuses. Abandonaram o Senhor, rejeitaram o Senhor como Deus e passaram a criar seus próprios ídolos, aves, quadrúpedes, répteis, seres que sequer podem oferecer algo de bom para um ser humano. E isso entristece a Deus, e certamente a ira de Deus recairá sobre todas essas pessoas que rejeitam a sua bondade, o seu amor,
infelizmente. Deus, ele sempre se manifestou através de homens para revelar os seus propósitos para a humanidade, sejam estes para nos advertir quando nos desviamos dos seus caminhos, ou até mesmo para nos alertar acerca de um juízo. É o que nós estamos aqui a fazer nesse momento, alertá-los, adverti-los, todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, nós o rejeitamos, infelizmente, porque a ira de Deus, ela está por vir sobre a terra. Nós vemos homens se achando poderosos, chefes de nações poderosas, que estão reprimindo pessoas humildes, simples, para que venha assim provocar a ira de Deus. É o que esses homens poderosos da terra estão fazendo, provocando a ira de Deus, incitando um juízo de Deus sobre a terra. E nós já vemos nações colhendo esses frutos. Nações que hoje estão entregues às drogas, entregues a todo tipo de calamidade. A economia desses países já se encontra bem abalada, correndo risco de decadência, de falência, porque estão incitando a ira de Deus. Deus, de uma forma bem cuidadosa, de forma que as pessoas mal percebem, Deus já vem enviando esse juízo para essas nações que apostataram da sua fé, essas nações que abandonaram o Senhor. Nós já vemos bastante pessoas fugindo de conflitos, abandonando seus lares, suas casas, infelizmente. Esse é a minha advertência para que a nossa nação não venha cair nessa situação, para que a gente não venha cometer esses erros, essas falhas de abandonar o Senhor como nosso Deus, como nosso Rei, como o governante da nossa nação. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e que vocês possam meditar nessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.